É bom estarmos aqui novamente com a Palavra de Deus. Deus abençoe. Vem comigo neste vídeo que Deus tem muito para falar ao nosso coração neste dia. Então que estejamos atentos com aquilo que Deus tem para falar. Quanto mais nós vamos bebendo da fonte da Palavra de Deus, mais felizes nós vamos nos tornando e mais Deus vai agindo na nossa vida e na nossa história. Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se? Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que palavra forte para nós neste dia. Jesus hoje está falando aqui do divórcio, está falando, não perguntaram para o Senhor, para o tentar. Então veja bem que muitas das vezes Jesus ele é questionado a responder a verdade para o povo, mas ele é questionado a responder só para ser tentado. Muitas vezes as pessoas tentavam Jesus em alguma pergunta só para tentar pegá-lo em alguma parte para poder acusá-lo ou julgá-lo. Mas Jesus, um homem sábio, cheio do Espírito Santo, tem toda a sabedoria de Deus. Ele sabe dar as respostas sem julgamento, sem ferir as pessoas, mas uma resposta verdadeira, uma resposta justa. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus, então, ele responde: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Então está aí o primeiro ponto. Amado irmão, amada irmã, o casamento ele é indissolúvel. A indissolubilidade do casamento, ela é até que a morte os separe. Como vai dizer lá no casamento, quando a gente fala isso para a mulher e a mulher fala isso para o esposo, até que a morte os separe. Mas é interessante que o que Jesus está querendo nos instruir aqui neste dia é que nós não lemos que desde o início Deus os fez homem e mulher. Então veja que o casamento é uma coisa muito séria. Nós temos que pensar muito quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, começa ali no namoro, e o namoro vai se estendendo, vai virando amor, e a pessoa vai cada vez mais tendo essa intimidade, eu digo, com a pessoa. O que acontece? Chega até o casamento. Então nós temos que pensar muito, porque o casamento é algo sério. O casamento é carregar a cruz de cada dia. O casamento é suportar um ao outro. O casamento é diálogo, o casamento é perdão, o casamento ele é reconciliação.
E o casamento é até que a morte os separe. Por isso que Jesus está respondendo aqui que não é lícito para o homem divorciar-se. Porque divorciando, ele vai se divorciar da mulher ou do esposo, né, consequentemente, mas haverá uma ruptura. Os dois não serão mais uma só carne em Deus. Porque o homem decidiu divorciar-se da sua mulher, né? E outra coisa que Jesus fala é muito forte para nós. O homem que ele é casado no religioso, casado civil, casado no religioso, que ele divorcia-se da sua mulher ou vice-versa e se relaciona com outra pessoa, está cometendo adultério. A não ser em união ilegítima. No caso, o casamento não aconteceu, né? O casamento ele foi artificial, o casamento foi ilegal, o casamento não aconteceu entre os dois, entre os cônjuges. É isso que Jesus quer dizer. E existe aqui também o casamento para aqueles que são preparados para isso, o casamento entre o homem e a mulher. Mas só que para outros são escolhidos casar-se com o divino esposo, Jesus, para uma missão, uma função, levar o reino de Deus a outras pessoas. Aí são os celibatários, são as monjas, são os freis, são as freiras. Então são essas pessoas que consagraram a sua vida nesse sacerdócio também, para levar a Cristo a todos os corações. Mas longe disso, o casamento é até que a morte os separe. E Deus os fez homem e mulher para se tornar uma só carne em Deus. Que tenhamos esta palavra hoje como uma palavra que nos instrui neste dia. Talvez você está com um problema no seu casamento. Entregue para Deus em oração, confia nele, pede para Jesus restaurar o seu casamento, o seu relacionamento. Pede para Jesus, se você não perdoa, se você guarda rancor desta pessoa, ou vice-versa, pede para Jesus te dar essa graça, pede para o Espírito Santo. Eu acredito que um divórcio, uma separação só vai bagunçar todas as coisas. Volte-se a amar sua esposa, volte-se a amar o seu marido, dê uma chance um ao outro, e assim Deus vai realizando a sua obra dentro do seu casamento. Deus te abençoe, fique com Deus na paz de nosso Senhor.